Você já notou como a ideia de completar 16 horas de jejum se tornou quase um mantra de saúde para quem passou dos 45 anos? A promessa é sedutora e faz todo o sentido lógico. Se você para de comer por um período estipulado, seu corpo deveria, quase automaticamente, desligar as máquinas de estocagem e ligar as máquinas de limpeza e renovação. É comum ouvirmos que, ao bater o ponteiro do relógio nas 16 horas, uma espécie de chave mágica é acionada e o corpo entra em um estado de queima acelerada e reparo profundo. Muita gente segue esse protocolo à risca, contando cada minuto, esperando que o cansaço desapareça e que a clareza mental surja como um passe de mágica. Se você sente que está fazendo a sua parte e mesmo assim os resultados não aparecem como o esperado, eu convido você a deixar o seu like aqui embaixo, pois hoje vamos desvendar por que esse processo pode estar falhando. O fato de você estar assistindo a este vídeo agora indica que você busca entender a mecânica por trás do seu metabolismo. Então, vamos juntos explorar o que realmente acontece dentro de você. A verdade desconfortável que precisamos encarar é que o tempo de jejum não é uma garantia absoluta de que a mudança metabólica aconteceu. Existe uma diferença abismal entre estar em jejum e estar em estado metabólico funcional. Imagine que você tem uma casa onde a energia elétrica foi cortada. Se você apenas desligar o disjuntor geral, a energia para de fluir, certo? Mas e se a casa ainda tiver geradores internos, baterias carregadas e uma reserva de energia acumulada em todos os cômodos? Mesmo com o disjuntor desligado, as luzes podem continuar acesas por muito tempo. É exatamente isso que acontece no seu corpo. Você pode estar em jejum, o que significa que não há entrada de alimento, mas o seu sistema interno pode estar operando como se você tivesse acabado de almoçar. O relógio marca 16 horas, mas o seu metabolismo ainda não percebeu que precisa mudar de marcha. Existe algo invisível bloqueando essa transição, e é sobre esses bloqueios que precisamos conversar. Para que a gente entenda melhor, vamos definir o que é essa tal virada metabólica. Pense no seu metabolismo como um motor híbrido. Durante a maior parte do dia, e especialmente após as refeições, seu corpo funciona usando a glicose como combustível principal. É um combustível de queima rápida, fácil de obter, mas que deixa muitos resíduos. Quando você entra em um jejum prolongado, o objetivo é fazer o seu corpo trocar esse combustível. Ele deve parar de procurar por açúcar e começar a extrair energia das suas reservas de gordura, transformando-as em corpos cetônicos. Esse processo não é apenas sobre emagrecimento, é sobre eficiência energética e limpeza celular, a famosa autofagia. Quando a virada acontece, seu cérebro recebe um combustível mais limpo. Sua energia deixa de oscilar e o corpo aproveita o tempo sem comida para realizar o processo de conserto de estruturas celulares desgastadas pelo tempo. O problema é que, para muitas pessoas após os 45 anos, essa troca de marchas está travada. O primeiro grande bloqueio, e talvez o mais comum, reside no estado hormonal, especificamente nos níveis de insulina. A insulina é o hormônio que organiza o tráfego de energia no seu corpo. Sempre que você come, a insulina sobe para levar a glicose para dentro das células. Ocorre que, após os 45 anos, é comum desenvolvermos uma certa resistência a esse processo. Se a sua última refeição antes do jejum foi rica em carboidratos refinados, ou se você belisca algo logo antes de começar, a sua insulina pode permanecer elevada por um tempo muito maior do que o esperado. Enquanto a insulina estiver alta, o seu corpo recebe um sinal químico proibitivo. Ele entende que ainda há muito combustível circulando. É como tentar entrar em uma garagem que está com o portão trancado por dentro. O corpo simplesmente não consegue acessar as reservas de gordura, porque o sinal hormonal diz que o estoque de glicose ainda é a prioridade. Assim você completa 16 horas, sente fome e irritabilidade. Mas lá dentro, o motor continua tentando queimar um combustível que já acabou, sem conseguir acessar a reserva que você tanto deseja alcançar. Além do bloqueio hormonal, existe uma segunda camada que chamamos de inércia metabólica.
O nosso corpo é uma máquina de sobrevivência extremamente adaptável, mas essa adaptação tem um custo. Se durante décadas você manteve um padrão alimentar de comer várias vezes ao dia, com lanches constantes, o seu metabolismo ficou viciado na conveniência da glicose. Quando você introduz o jejum de 16 horas, o corpo não entende aquilo como um processo de renovação imediata. Ele entende como uma crise, uma escassez. Ele entra em uma espécie de modo de espera. Como ele não sabe que você vai comer amanhã, ele tenta economizar energia ao máximo, reduzindo a temperatura corporal ou diminuindo a sua disposição mental. Ele ainda está preso ao padrão anterior, onde a regra era sempre ter alimento disponível. Para ele, o jejum não é uma virada metabólica, é uma emergência. Esse é o momento em que muitas pessoas desistem, sentindo-se fracas, e concluem que o jejum não é para elas, quando, na verdade, é apenas o corpo tentando se equilibrar em um terreno que ele ainda não aprendeu a habitar. Existe ainda uma terceira camada, a dos sinais contraditórios. O metabolismo é um sistema integrado que depende de muito mais do que apenas a ausência de comida. O seu corpo monitora o ambiente externo e interno através de vários marcadores. Se você não dorme bem, o seu cortisol, o hormônio do estresse, permanece elevado. O cortisol tem uma relação direta com a glicose no sangue. Quando ele está muito alto, ele promove a liberação de glicose extra, mesmo que você esteja sem comer. É como se o seu corpo estivesse em uma maratona de estresse. O mesmo acontece com a inflamação crônica ou com o consumo de substâncias que perturbam o seu ritmo circadiano. Se o seu corpo recebe sinais de alerta constantes, ele entende que aquela não é a hora de realizar reparos ou de buscar energia nas profundezas das reservas de gordura. Ele precisa manter o estado de alerta. Dessa forma, você entra no jejum com o relógio contando as horas. Mas o seu sistema nervoso está enviando mensagens conflitantes que bloqueiam a transição metabólica. Ao olharmos para tudo isso, percebemos que o verdadeiro problema não é o jejum em si, mas a interpretação que o seu organismo faz do seu estilo de vida. O jejum não é uma chave que você gira e o processo acontece. Ele é apenas uma janela de oportunidade. Se você entra nessa janela carregando um cenário hormonal instável, uma inércia metabólica baseada em hábitos de décadas e um sistema nervoso sobrecarregado por sinais contraditórios, o jejum se torna apenas um período de privação, em vez de uma ferramenta de renovação. A virada metabólica é o resultado final de um sistema que se sente seguro e capaz de trocar de combustível. O jejum é a condição necessária, mas ele precisa estar inserido em um contexto fisiológico que permita essa transição. É por isso que, para muitas pessoas, o benefício real do jejum só aparece quando ele é acompanhado de ajustes na qualidade do que se come nas horas em que não se está em jejum e de um cuidado genuíno com o sono e o gerenciamento do estresse. Portanto, convido você a mudar a forma como interpreta as suas 16 horas. Pare de olhar apenas para o relógio e comece a observar o seu estado interno. Em vez de perguntar se você completou o tempo, pergunte se o seu corpo está recebendo os sinais certos para fazer a mudança. A virada metabólica não é ativada pelo tempo, mas pelo estado de prontidão do seu metabolismo. Se você sente fome constante, irritação extrema ou uma queda drástica de energia, talvez o seu corpo esteja gritando que o terreno não está preparado. Isso não significa que você deve desistir, mas sim que você precisa olhar para o que acontece no período em que você come. O que você coloca no prato, o horário das suas refeições e a qualidade do seu descanso são os verdadeiros catalisadores da sua saúde metabólica. O jejum é a estratégia, mas o seu corpo é o terreno. E um terreno mal preparado não floresce, não importa quanto tempo você espere. Conforme avançamos nessa jornada de entender como funciona a nossa biologia após os 45 anos, fica claro que a autonomia vem do conhecimento. O erro de muitos não está em jejuar, mas em acreditar que o jejum é um processo isolado de todo o resto da sua vida. Quando você compreende que a insulina elevada, o estresse crônico e a falta de sono são os verdadeiros responsáveis por bloquear a sua virada metabólica, você deixa de ser uma pessoa
que apenas conta horas e passa a ser alguém que cuida de um sistema complexo. Lembre-se, o objetivo maior é a longevidade e a clareza mental que acompanham um metabolismo eficiente. Se você quer ver resultados consistentes, comece a focar no que acontece nos bastidores. Observe como você se sente, aprenda a ler os sinais de energia do seu corpo e entenda que, no final das contas, o jejum é apenas uma parte de uma engrenagem maior. A verdadeira virada ocorre quando você harmoniza o que faz fora do jejum com a pausa que faz dentro dele. O seu corpo tem uma inteligência própria, e quanto mais você entende essa inteligência, mais fácil se torna manter sua autonomia e sua força ao longo dos anos. A ciência está aí para nos mostrar que não precisamos aceitar o envelhecimento como uma perda inevitável de energia, mas sim como um convite para refinar a forma como cuidamos de cada detalhe do nosso funcionamento metabólico. Continue observando, continue aprendendo e, acima de tudo, continue ouvindo o que o seu corpo tem a dizer. A jornada para um envelhecimento saudável é essencialmente uma jornada de autoconhecimento biológico, onde cada pequena mudança, feita com consciência, gera um impacto profundo na sua qualidade de vida. Que esse entendimento seja a base para a sua próxima fase, uma fase onde a energia e a clareza mental não são exceções, mas o seu novo estado natural.